O programa vai mostrar a visita do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a Santa Catarina. Ele veio conhecer um novo modelo de fiscalização. Nós precisamos modernizar o nosso sistema. Projeto desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves já está em testes nos frigoríficos do estado. A maioria do abate no Brasil, quase 90%, é com inspeção federal. IBGE divulga as primeiras parciais do Censo Agropecuário 2018 em Santa Catarina. Nós aqui não tivemos maiores dificuldades. Comissão de Agricultura da Assembleia reúne as entidades para discutir a cadeia de suínos. Os produtos fabricados em Santa Catarina são de alta qualidade. O programa que tem o DNA da cooperação e do entusiasmo já está no ar. Venham conosco! Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Cooperpasto, a energia que sua lavoura merece. Ocesc, cooperar é sonhar. Produzir e crescer juntos. Fertilizante Nobre, o tratamento que o campo merece. Olá, amigos cooperativistas. Passados quase 10 anos do último censo agropecuário, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, concluiu a primeira etapa dessa nova pesquisa. Os números de Santa Catarina são impressionantes, mas o resultado final desse processo todo só deve estar liberado na metade do ano. Cada rosto, cada propriedade rural, cada pequeno pedaço de chão agora tem uma identidade, uma inscrição. Durante 5 meses, mais de 1.000 recenseadores percorreram Santa Catarina de ponta a ponta para visitar 182.256 estabelecimentos comerciais. Isso representa quase 94% de todas as propriedades existentes no estado. Foi o Censo Agropecuário 2018, batendo a casa de quem tem o compromisso de produzir alimentos. Apesar de já ter esses dados preliminares em mãos, o IBGE continua em campo com seus recenseadores para checar eventuais recusas e algumas omissões que possam ter sido praticadas pelos produtores. Só depois disso é que o relatório final será oficializado, muito provavelmente no final do mês de julho. O número dessas recusas foi de apenas 126 estabelecimentos rurais, o que representou menos de 0,6% do total pesquisado. Para a direção regional do IBGE em Santa Catarina, o censo de 2018 só teve sucesso porque mostrou a força da cooperação entre as entidades. Nós aqui não tivemos maiores dificuldades. Nós tivemos uma equipe, e aí mostra mais uma vez realmente Santa Catarina tem um diferencial, e o diferencial eu acredito que são as pessoas. Toda a nossa equipe, desde os recenseadores, supervisores, os coordenadores, demonstraram uma agilidade, uma capacidade de superação dos obstáculos e tal, que fez com que a gente tivesse uma operação censitária tranquila. Os recenseadores iniciaram as atividades em outubro do ano passado e fecharam parcialmente essa coleta agora, no final de fevereiro. Claro, ainda tem gente no campo, mas a amostragem feita até aqui revelou o profissionalismo dos recenseadores. A gente teve uma recepção muito boa de todos os agricultores, de toda a propriedade rural do estado. Não tivemos grandes dificuldades de conseguir as informações, o pessoal nos recepcionou muito bem, graças à divulgação da mídia, dos nossos parceiros. E embora a gente tenha algumas recusas no estado aí, que não são muitas, mas a gente está tentando reverter essas situações com a ajuda, por exemplo, da IPAGRE, Secretaria de Agricultura, as prefeituras têm nos ajudado muito nesse sentido, mas no contexto foi muito bom. Quando a pesquisa estiver totalmente concluída, esses números servirão de base para que o agronegócio catarinense possa tornar suas ações mais eficazes. Para Santa Catarina, nós que somos um estado que temos no agronegócio uma economia forte, parte da nossa economia vem do agronegócio, será muito importante
até para a gente avaliar os programas que nós estamos fazendo, o trabalho que o governo do estado faz através da Secretaria da Agricultura, da IPAGRE e da SIDASC, né? As parcerias que o governo do estado tem junto com as cooperativas, os programas que nós estamos fazendo. Isso vai nos mostrar e vai nos dar, com certeza, muito mais informações, uma vez que o último censo faz aí mais de 10 anos que foi feito. Os números nacionais fechados até aqui também surpreenderam. Foram quase 5 milhões de estabelecimentos visitados, o que corresponde a 93% de todas as propriedades rurais. O campo agora tem cara, identidade e um punhado de gente orgulhosa. Sempre que o mercado apresenta oscilações, com preços em queda e custos elevados, eis que surge o debate sobre a cadeia de suínos em Santa Catarina. Os produtores independentes buscam alternativas para não sufocar o setor. Na outra ponta estão os integrados e, no meio de tudo isso, o governo. Uma comissão, dezenas de integrantes e alguns temas espinhosos para resolver. A ideia era acertar o passo da cadeia de proteína animal. Nesse caso aqui, especialmente a de suínos. De um lado, os defensores do sistema integrado, do outro, os produtores independentes. E no meio de tudo isso, o governo tentando achar uma solução. O encontro, na Comissão de Agricultura da Assembleia, discutiu a redução do ICMS na venda de carne suína para fora do estado, o que na prática segue beneficiando os independentes. Por enquanto, o decreto foi mantido, diminuindo de 12% para 6% a alíquota. Ele estará valendo até março do ano que vem. Depois disso, será outro papo. Ficou definido aqui que as regras vigentes precisam ser definidas através de projeto de lei e não apenas por decretos, como acontece até agora. Por isso, comissões do setor vão se reunir com a Secretaria da Fazenda para buscar todo esse equilíbrio e que ajude a beneficiar a cadeia de ponta a ponta. As agroindústrias foram contra. Elas alertam para uma concorrência desleal, especialmente para as pequenas empresas do ramo. Afinal, para a comercialização da carne suína no estado, o índice de ICMS continua em 12%. Eu entendo, eu já mencionei, né, que não é meramente redução do ICMS. Isso, na área comercial, o comprador já sabe que reduziu, já vem aqui propondo um valor menor. Eu acho que isso é um tiro no pé, de certa forma. O que nós estamos, talvez junto com a CCS, com o governo do estado, achar talvez uma solução que ajude um pouco mais o produtor independente nesses momentos de crise, principalmente. Aqui se falou também da escassez de milho e de vários outros temas, mas nenhum deles bateu a operação Trapaça Desmembramento da Carne Fraca. As lideranças defendem a punição dos infratores, mas que se proteja a cadeia como um todo. Afinal, o sistema de defesa catarinense é considerado um dos melhores do mundo. Tirou-se daqui uma estratégia de ação para enfrentar os danos causados em função de mais uma operação carne fraca. Nós precisamos e devemos falar muito, conversar muito e explicar, infelizmente temos que fazer isso mesmo, de que os produtos fabricados em Santa Catarina são de alta qualidade. Eles passam por rigorosos processos de qualidade. Não há nenhum problema, nem para o povo brasileiro, nem para produtos que são exportados. Houve algumas questões pontuais, mas que não afeta a qualidade do nosso produto. E nós precisamos defender a nossa agroindústria e, sobretudo, o nosso produtor, porque lá na frente, se houver prejuízo, o maior prejudicado será o nosso produtor lá na ponta. E nós não podemos permitir que isso ocorra. Achar alternativas, proteger o sistema, buscando sempre a eficiência do agronegócio catarinense, porque sem ele, a crise se tornará ainda mais obscura. O quadro Relembrando desta semana vai mostrar a cidade mais cooperativista do estado. Vamos viajar até Ibirama. Venha conosco. Colonizada por alemães em 1897, Ibirama carrega ainda muitos traços de seus descendentes. É uma cidade que tem 120 anos de existência e onde moram 18 mil habitantes. Mas o que Ibirama tem a ver com o cooperativismo mesmo? Eu respondo: tudo. Quando você adere ao cooperativismo, uma janela de oportunidade se abre, porque todo investimento feito na comunidade fica
na comunidade. Aqui no Alto Vale do Itajaí, onde nós estamos agora, 30% da população já está intimamente ligada a algum ramo do cooperativismo. Esse percentual é um dos mais altos do Brasil. As marcas do cooperativismo estão por todos os cantos, na cidade e no interior. Hoje, 84% dos moradores do município são cooperados. Seja numa instituição de crédito, agropecuária, consumo, saúde, produção, enfim, Ibirama respira a cooperação. Só na Viacred, que é uma cooperativa de crédito, são 12.124 associados. Se envolver todos os 28 municípios da região, o salto é ainda maior, passa dos 40 mil. Gente que lucra e investe no município. Todos os anos, a Central faz uma estimativa da economia que a cooperativa proporciona para os nossos cooperados. No ano passado, deu 74 milhões, que se a cooperativa não existisse, provavelmente as pessoas teriam pago a mais, então, na média dos 10 maiores bancos. Isso equivale a R$ 1.874 por cooperado. É um 14º salário de muito cooperado. A Luciana é um bom exemplo. Ex-funcionária de uma companhia têxtil, que já nem existe mais, ela se associou à Viacred em fevereiro de 1992. São mais de 25 anos integrando esse movimento. As vantagens de ser um associado não vêm só da própria instituição financeira. A Viacred, ela abrange a parte como é que eu vou te falar? Ela faz o social. Ela faz o social. Por quê? Lá atrás, às vezes eu pensava que eu não precisava ir nos progrides que a Viacred fazia, porque para que ir num cursinho? Hoje eu digo que todos aqueles que eu fiz, eu estou usando agora. Fiz um empreendedorismo. Para quê? Hoje eu sou uma empreendedora. Então, assim, isso para mim agregou muito. A Viacred, ela não é só financeiro, e sim social também. Já a Cooper, que é uma cooperativa de consumo, também vive esse movimento local. A loja é moderna, espaçosa e confortável. Atende os clientes da cidade e da região. Tem associados participativos. Das voor de Kelber Milch geben, so als Aufwand da, so eine Pulli-Flasche. Pulli? Ja, das ist tem. eine Pulli-Flasche, ja. Das ist 2 Liter? 2 Liter. Klein, was kostet das ungefähr so? Klein mit Bigo? Mit Bigo so, ja. Aber du brauchst das nicht nachgucken. Da, Não, vamos tomar. Ja. Outro ramo que defende a bandeira do cooperativismo aqui no município é o agropecuário. A Cravil tem 2 lojas no interior. Essa, em Rio Rafael, atende mais de 300 famílias. O Adilson está no processo. Nossa família assim, começou na Cravil. A Cravil está praticamente 45 anos, né? E meu pai entrou como sócio faz uns 40 anos atrás, né? Aí meu pai tinha capital, ele me associou, ele me deu metade, me pagou isso em capital e eu fiquei sócio. E naquela época eu era um jovem, tinha lá uns 19 anos que eu me associei à Cravil. Eu acho que ela está aqui para ajudar o pessoal, ajudar o cooperado mesmo, o pessoal do campo, né? E ela é uma loja de interior, mas então a gente ajuda o nosso pessoal do interior aqui, né? A outra unidade fica em Rio Selim. Aqui, nesse velho barraco, segundo o seu Manfredo, começou a história do cooperativismo regional. Não existem dados oficiais da época, mas ele se lembra das histórias contadas pelo pai. Na época ali, até 69, funcionou aquela cooperativa. Aí outro pessoal lá da cidade de Presidente Getúlio se associaram junto, aí abriram a outra cooperativa lá em Presidente Getúlio, que é a Vale Norte, né? Mas aí para frente, aí surgiu assim, ó, juntar aquelas 5 cooperativas, Presidente Getúlio, outras lá na região do Alto Vale ali, ó. Aí surgiu a Cravil logo em 71. No mesmo terreno, só um pouco mais próximo da rua, fica agora a nova loja, onde são atendidos os associados. E o comando, vejam só, é da nora do seu Manfredo, a Jennifer. Digamos que ela é a sucessora da sogra, é isso? Olha, na verdade, assim, é bom. Na verdade, tudo se compara. A gente tem um amparo, assim, de seguir e que tudo foi muito bem, que eles conseguiram fazer as coisas caminharem até esse momento. Então, assim, é um orgulho, né? Viu? Em Ibirama, a família sustenta esse legado cooperativista. Um movimento que o seu Arri, presidente da Cravil, conhece muito bem. Em Ibirama se criou uma cooperativa. E essa cooperativa evoluiu logo em seguida, já na década de 60, onde que nasceu a cooperativa Vale Norte, que é uma cooperativa de Presidente Getúlio, que então agregou toda a região do Vale Norte, onde
o município de Ibirama, Dona Ema, Vitmarsum, Presidente Getúlio, foram integrados. E essa cooperativa Vale Norte, então, passou a funcionar e dar suporte aos agricultores na região. Agora, quando lhe perguntarem onde fica a cidade mais cooperativista do estado, você pode responder sem medo de errar. É Ibirama. Depois dos comerciais, tem mais agronegócio por aqui. Vamos mostrar a visita do ministro Blairo Maggi ao Centro de Pesquisa da Embrapa. O Brasil se transformou no o quarto maior produtor de alimentos do mundo e o segundo maior exportador. E tem tudo a ver realmente com as coisas que acontecem na Embrapa. E revelar a intenção do Ministério em criar núcleos de fiscalização pelo país. Mais agroindústrias que precisam de fiscalização no sul do Brasil, né, e menos no momento que você começa a subir pelo Brasil. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, Cooperpasto, Osesc e Fertilizante Nobre. Chegou a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances Cicobi Cap. Agora você pode aumentar a sua cota capital e concorrer a mais de 40 automóveis, 60 motos e 7 picapes. Cada R$50 em cotas valem 3 chances de ganhar. Quanto mais cupons, mais chances e maior o seu resultado no fim do ano. Aí, todos ganham. Ah, não é associado? Então participe da promoção e venha para o Cicobi. Grandes prêmios, grandes chances Cicobi Cap. Faça parte e concorra. Um cartão de visitas abre portas, mas quando é do BRDE, abre oportunidades. O BRDE possui várias linhas de financiamento para quem quer ganhar competitividade, promover a inovação, investir na infraestrutura e alavancar seus negócios. E uma assessoria técnica que ajuda a encontrar a melhor solução de crédito para cada necessidade. Venha para o BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. A OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, representa as cooperativas catarinenses. Além da representação e registro, oferece assistência aos 12 ramos de atividade econômica. São 265 cooperativas com 2,1 milhões de cooperados, gerando 58 mil empregos diretos e receitas de 31 bilhões de reais. OSESC, cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Um fertilizante moderno de alta eficiência aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite a aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense Nobre, porque Nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Fecoagro. As constantes operações da Polícia Federal em alguns conglomerados industriais do país fizeram ressurgir o debate sobre a proteção do sistema. E para manter esse status sanitário diferenciado e não jogar toda a cadeia numa vala comum, o Ministério da Agricultura decidiu agir. Pediu à Embrapa que pesquisasse novos mecanismos de fiscalização. E ela atendeu. É aqui, no distrito de Tamanduá, interior do município de Concórdia, oeste de Santa Catarina, que está localizada a Embrapa Suínos e Aves. Ela é uma das 47 unidades da empresa e foi edificada numa área de 204 hectares. Criada na década de 70, a Embrapa se tornou um centro de pesquisas nas áreas de sanidade e genética animal. Há mais de 40 anos, a Embrapa Suínos e Aves, aqui de Concórdia, tem dado uma contribuição significativa para toda a cadeia de proteína animal. E agora, quando algumas intercorrências são registradas por ações isoladas, eis que o centro de pesquisa reaparece. A ideia é continuar protegendo esse modelo internacional de exportação.
Por isso, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foi até Concórdia para conhecer o projeto chamado de IF Moderna, que tem como foco a atualização do Serviço de Inspeção Federal para uma identificação de riscos na contaminação da carne por micro-organismos. O ministro ouviu todas as explicações sobre o projeto e ficou satisfeito em saber que a Embrapa está colaborando na proteção da cadeia suinícola. A Embrapa é uma empresa de vanguarda, de tecnologia, de conhecimento. E ela é uma das grandes responsáveis de ter trazido o Brasil até aqui. Nós éramos um importador de alimentos na década de 70, início de 80, e de lá para cá o Brasil se transformou no o quarto maior produtor de alimentos do mundo e o segundo maior exportador. E tem tudo a ver realmente com as coisas que acontecem na Embrapa, não só aqui nesse centro, em Concórdia, como os demais centros que tem esparramados no Brasil. Então, a visita hoje aqui, eu disse na minha fala, ela vem porque nós precisamos modernizar o nosso sistema. Já não temos mais capacidade de continuar da mesma forma que estamos fazendo na inspeção federal. E a Embrapa, aqui através da doutora Janice, tem trabalhos e já vamos ver o piloto hoje funcionando, que vai fazer uma redução significativa do número ou da necessidade de pessoas nas linhas de produção. Isso porque o nosso sistema é um sistema antigo, ficamos procurando doenças, por exemplo, ou evidências de doenças em carcaças de suínos e frangos que já não temos mais. Agora, o Ministério não pode simplesmente deixar de fazer, precisa ter um respaldo científico para tomar essa decisão. E quem está dando esse respaldo científico para o Ministério é a Embrapa, e no caso aqui a Embrapa de Concórdia. Esse projeto ainda está em testes, mas deve ser oficializado como norma técnica até o final deste ano. Além disso, o Ministério vai criar mais 10 áreas de abrangência dos serviços de fiscalização e inspeção de produtos de origem animal, que antes eram atribuídos a cada superintendência regional. O diretor de Defesa Agropecuária, Luiz Rangel, explica como isso vai funcionar. A gente teve uma intenção de concentrar o Comando Central em Brasília, né, e diagnosticar os mapas de calor, né, onde existiam a maior demanda de fiscalização pelo país. Então, o país é muito grande, nós temos 27 estados, mas a distribuição das áreas que merecem fiscalização pelo Ministério da Agricultura é diferente da distribuição regional padrão do Brasil. Então, você tem, por exemplo, mais agroindústrias que precisam de fiscalização no sul do Brasil, né, e menos no momento que você começa a subir pelo Brasil. Então, você criou as chamadas regionais, né, no processo, para você ter a concentração do número de estabelecimentos proporcionais ao número de fiscais e as chefias específicas. Essas unidades se reportam a uma determinada área, as superintendências continuam existindo? Sim, as superintendências continuam existindo, são representações políticas do Ministério da Agricultura em cada estado. Existe um motivo para elas existirem, né, pelo contexto geopolítico, socioeconômico de cada estado, só que Brasília precisa pensar do ponto de vista estratégico, né? E o tático operacional passa a ser então conectado ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Brasília e responde diretamente a ele. Então eu tenho 10 regionais pelo Brasil, né? Eu acabo concentrando essas pessoas ali dentro, reportando diretamente a Brasília e diminuindo o fluxo burocrático do comando e controle estratégico de Brasília. A proposta do Ministério da Agricultura é conter toda e qualquer ameaça que possa afetar a cadeia de proteína animal, responsável por fazer do Brasil o segundo maior exportador e o quarto maior produtor de alimentos do mundo. O Serviço de Inspeção Federal é um serviço de mais de 100 anos de existência. E durante esses 100 anos ele sempre foi se modernizando. Existe uma tendência mundial que a gente sempre avaliar as coisas pelo risco. Qual que é o risco do que as pessoas estão consumindo, qual o risco para a saúde humana daquele produto. Então é uma peça fundamental a gente trabalhar com ciência, a gente trabalhar com pesquisa e ter certeza do que a gente está fazendo. Então, doenças que a gente encontrava há anos atrás, a gente já não encontra mais. E outras doenças mais emergentes, doenças novas, são encontradas. Então, temos que estar sempre pesquisando com muita ciência para a gente ver se está no caminho certo. Então, é fundamental hoje que a gente avalie na visão de risco para a gente estabelecer o melhor procedimento de inspeção, o melhor procedimento de fiscalização, como que a gente vai fazer, quais as doenças que nós vamos focar para a gente desempenhar o melhor papel do serviço público, melhor inspeção, de forma a garantir que o consumidor
receba um produto rígido, um produto que ele possa consumir sem problema. Para a Embrapa Suínos e Aves, que tantas e tantas contribuições já deu ao sistema, esse novo projeto é um marco dentro do processo de fiscalização. As normas eram da década de 50. Sim. Então, naquela época, se preocupava com algumas doenças, como, por exemplo, algumas parasitoses, né, que hoje não tem mais, por causa da criação industrial. A higiene, tudo mudou muito. Então, a maioria do abate no Brasil, quase 90%, é com inspeção federal. Entende? Então, com isso, melhorou muito a qualidade do alimento e a segurança, evitando a transmissão dessas doenças. Então, com esse projeto, veio trazer isso também. Olha, doenças que a gente tem que focar, quais os problemas que a gente tem que realmente buscar, né, e evitar que entre na cadeia alimentar, e quais que não existem mais e a gente de repente está fazendo um procedimento a mais, né, investindo, gastando, condenando, né, de repente uma carne, um produto ali que na verdade ele pode entrar não tem problema, de repente algum problema de manejo, alguma coisa que aconteceu, mas não é um problema infeccioso. Conversando com o ministro Blairo, focamos mais 2 assuntos de interesse do produtor brasileiro. Primeiro, sobre o Plano Safra 2018-2019, que deve ser oficializado em breve. E também sobre o possível retorno da Secretaria da Pesca para o Ministério da Agricultura. Bem, primeiro a pesca. Eu gostaria que retornasse. Eu já manifestei isso ao presidente, acho um setor extremamente importante e que está lá hoje na presidência da República e que não tem ninguém cuidando por ela. É um secretário, mas o secretário não tem força. Enfim, acho que é lá e deve voltar. Vamos ver se a gente consegue trazê-la de volta. Plano Safra, começa uma discussão agora. O secretário de Política Agrícola, o Neri Gelli, vai andar pelos estados, conversar com as associações, com os produtores e tentar entender quais são os recursos e aonde a gente vai colocar. Bem claro para mim, Banco Central, Fazenda, Planejamento dizem para nós qual é o montante de dinheiro, qual é a taxa de juro que a gente vai operar e espero que ela seja mais baixa do que nós tivemos o ano passado e a política agrícola em si quem tem que fazer é o Ministério ouvindo os produtores. Fiscalizar mais e melhor, protegendo a cadeia do agronegócio contra todas as ações políticas. Essas foram as teses defendidas pelo ministro. Só assim, o Ministério vai conseguir salvar um dos poucos setores da economia que ainda respira sem a ajuda de aparelhos. Depois de mais esse tempo juntos, queremos agradecer a sua audiência e o seu carinho. Para rever os nossos conteúdos é só acessar o site da FECOAGRO, está tudo lá. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!